Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maxmin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado. Está no ar mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira e agora você vai ficar ainda mais informado. Então, não saia daí. Começamos esta edição falando sobre a condenação de um homem por tráfico de animais silvestres em Januária. Ele foi sentenciado à prisão e terá que pagar mais de 3 milhões de reais em indenização por manter 200 aves em cativeiro. Segundo o Ministério Público, os animais estavam em condições precárias, com sinais de maus tratos. A denúncia foi feita em 2021, quando a Polícia Militar resgatou as aves na comunidade de Itábua. Elas foram levadas ao centro de triagem de Montes Claros. O homem já tinha passagem por crime semelhante e também foi acusado de corrupção de menores, por envolver a própria filha nos crimes ambientais. E olha só, um homem com mandado de prisão em aberto foi preso após se envolver em um acidente com a polícia em Montes Claros. A batida aconteceu no cruzamento da rua Professor Monteiro Fonseca com a rua Pedro Mendonça, no bairro Santos Reis, em frente a uma antiga lavanderia. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma arma de fogo com ele. O homem já era investigado pela Polícia Civil e acabou preso no local. O veículo usado por ele foi apreendido e encaminhado para um pátio credenciado da cidade. Seguimos agora com mais notícias e olha só, recebemos um vídeo curioso através do nosso contato da reportagem, nosso WhatsApp, que mostra um cavalo solto nas ruas de Montes Claros, perto da rodoviária, em uma área bastante movimentada. O animal estava no meio do trânsito, o que representa um grande risco para os motoristas, já que é preciso frear rapidamente ou realizar uma manobra brusca para evitar um acidente. Além disso, o risco de o animal ser atropelado também é muito grande. Nas imagens, é possível ver um homem tentando guiar o cavalo para fora da via, mas o animal continua andando até a região do antigo CAPS, que agora é uma unidade básica de saúde. O curioso é que muitos comentaram de forma bem-humorada sobre a situação, fazendo piadas sobre o cavalo estar indo para o CAPS, o que gerou boas risadas nas redes sociais. Apesar da situação engraçada, fica o alerta. Esperamos que o dono do animal tome cuidado e mantenha o cavalo seguro e longe das vias movimentadas para evitar maiores problemas. E agora vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que na volta você confere uma entrevista do nosso quadro Profissões. Hoje vamos falar sobre uma área fundamental para o bem-estar emocional, a psicologia. Então fique com a gente, na volta vamos entender como a psicologia pode ser um grande apoio na vida das pessoas. Não perca! Estamos de volta e agora vamos direto para o quadro Profissões. E hoje no quadro Profissões vamos conversar sobre psicologia e vamos falar um pouco sobre uma das profissões essenciais para o bem-estar. Eu converso aqui com a Marcela Andrade, ela que é psicóloga cognitivo-comportamental, especialista em análise aplicada e gestão de pessoas. E também tem experiência no atendimento para adultos e para adolescentes. Atualmente, a Marcela se dedica a ajudar mulheres a fortalecer a autoestima e construírem relacionamentos mais saudáveis. Marcela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria que para iniciar aqui nosso bate-papo, nosso quadro Profissões, eu queria que você iniciasse falando o que te motivou, Marcela, a entrar nessa profissão da psicologia? Bem, na verdade, eu acredito que foi um chamado, né? Toda a minha jornada na psicologia, ela foi a partir de um chamado que, durante meu ensino médio, eu comecei a ler sobre várias profissões, vários autores relacionados àquelas profissões, e aí eu comecei a ler alguns livros sobre psicologia e eu percebi que eu já aplicava muitas daquelas coisas na minha vida, principalmente a escuta, né?
poder escutar, poder acolher, era uma coisa que eu já fazia. Então, eu decidi optar por essa graduação, e quando eu estava na graduação, principalmente nos estágios, aí eu percebi que realmente que eu tinha uma vocação mesmo para isso, e que eu amava, eu ainda amo muito a minha profissão. A gente estava conversando aqui nos bastidores um pouco sobre a profissão, e você tem especializações, no caso, em análise comportamental aplicada e gestão de pessoas. Como é que essas áreas se complementam no seu trabalho? Então, a gestão de pessoas, ela é interessante porque, por mais que eu seja uma psicóloga clínica e que atenda individualmente, também existem ramos da psicologia que se conecta com isso, que a gente tem que cuidar do social. Então, é um dever do psicólogo cuidar do social. Então, nós temos a psicologia de grupo, e isso conversa com a gestão de pessoas, porque a maior parte das vezes você não vai ter a oportunidade de ir numa empresa, por exemplo, e conversar com cada uma daquelas pessoas que estão ali. Você não vai conseguir conversar diretamente com elas, motivá-las diretamente, mas se você tem um conhecimento de como fazer aquele grupo funcionar completamente, né, se organizar, você consegue ajudá-los de alguma forma. Então, por exemplo, quando você é psicólogo escolar e aí você vai visitar uma sala de aula, você não vai conseguir abordar todos os alunos que precisam. Individualmente, né? Às vezes o aluno, ele até quer um atendimento, mas ele tem vergonha, ou ele está passando por uma situação difícil, um bullying, por exemplo. Mas aí quando a gente senta com eles, faz uma roda de conversa, fala como ajuda esse grupo a funcionar junto, onde todo mundo tem espaço para falar, realmente nós temos um trabalho muito bom e de mudança. Essa abordagem que você falou é a cognitiva comportamental na prática ou é no contexto aí da sua profissão atual? Na verdade, essa questão de conversar em grupos, ela não é tanto da terapia cognitivo-comportamental. Esse tipo de terapia, esse tipo de abordagem, nós temos uma forma mais visível na individual, porque a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com as cognições, ela trabalha com os nossos pensamentos, com a nossa percepção. Então, quando nós ajudamos um paciente a mudar a sua percepção em algumas situações, ele responde muito melhor ao tratamento. Então, é geralmente mais individual. É difícil pegar um pensamento coletivo, né? Agora, você falou uma coisa muito importante, né? Porque a psicologia é também um tratamento que você faz sem data prevista, né? Determinada, porque depende muito do processo de cada um, né? Tem pessoas que ficam ali há muito tempo, né, acompanhadas por uma psicóloga, Explica pra gente um pouco mais sobre isso, porque as pessoas acham assim, eu fui em 3 terapias, já estou bem, estou curada. Na verdade, existe algumas terapias que são breves, né? E só que é mais para uma abordagem existencial. A terapia cognitiva, ela também foca em ser mais diretiva. Então, por exemplo, vem uma paciente até mim falando sobre queixas de autoestima, que é a que eu mais trabalho no momento. E aí nós traçamos objetivos. Então eu tento não falar com ela, olha, em 10 sessões você vai estar curada. Eu tento não dar esse prazo, até porque nós temos que respeitar o tempo daquela pessoa. Mas geralmente a terapia cognitiva dá esse prazo. Então eu tento trabalhar mais com base dos objetivos. Então, por exemplo, se nós temos 5 objetivos para trabalhar, enquanto nós estamos trabalhando aquele objetivo, vai durar o tratamento. Se quando encerrar esses objetivos a pessoa está satisfeita e ela tem um outro objetivo em mente, aí nós podemos abrir um outro processo terapêutico. Porque cada processo, ele precisa de um estudo independente. Certo. Então, toda vez que eu atendo um cliente novo, eu faço um estudo personalizado para atender aquela pessoa. E aí, encerrou aqueles objetivos, encerrou aquele estudo, e aí, se ela quiser atingir um novo objetivo, nós fazemos outro estudo, e aí eu dou outros prazos para ela. Esse atendimento que você falou com mulheres que você atualmente está praticando, são mulheres adultas ou também adolescentes? Então, novamente uma questão do chamado, né? Eu já trabalhei com todas as idades, com todo tipo de público, já atendi crianças também, mas eu percebi que existe uma demanda enorme de mulheres adultas
que são mulheres competentes, sabe? Não são pessoas assim que estão perdidas, são mulheres com profissões, são mulheres que fazem diferença na vida familiar delas, mas mesmo assim elas ainda não se sentem bem, não se sentem completas, não conseguem carregar o fardo de ter tantas responsabilidades. Então, geralmente, esse público chega até mim. Eu também atendo homens, mas geralmente esse público chega em massa. As demandas são parecidas, sabe? Uhum. Mas eu também atendo adolescentes. E geralmente são mulheres também. Acho que as mulheres são mais aptas a procurar os serviços de saúde mental, né? E os adolescentes também precisam de um estudo personalizado. Não é da mesma forma que você atende um adulto que você atende um adolescente. Quais são, assim, para você identificar hoje, quais são os principais desafios entre atendimento com adolescentes e adultos que você, assim, já percebeu que é um grande desafio para você? Assim, eu acho que tem algumas diferenças da linguagem. Isso é muito interessante porque eu acho que quando a gente pensa nesses dois públicos, a gente acha que são as vivências, porque adulto tem outros problemas. Mas às vezes os adultos e os adolescentes eles têm os mesmos problemas, mas a linguagem é diferente. O adolescente, ele usa muita ironia durante os atendimentos. Ele é irônico, até para falar dos próprios sentimentos, ele usa um tom de ironia. Então, se você não tiver apto a captar aquela ironia dele, você perde muito potencial de atender aquele adolescente. E eles também eles não estão tão... eles não falam tão facilmente as coisas, sabe? Quando o adulto vai procurar o atendimento, ele já sabe o que ele está sentindo, ele já percebe o sofrimento dele, ele já tem uma regulação emocional formada. Mas o adolescente não. O adolescente ele está saindo do criança e indo para o adulto, ele está no meio do caminho. Então ele não tem regulação emocional. E nem ele sabe falar sobre isso. Então, às vezes, ele te testa, até ele confiar em você para poder falar as coisas demora um tempo. Então, existe um investimento. E aí, quando foi que você identificou essa demanda? Você percebeu, você falou assim, não, ali eu preciso agir ali naquele ponto. Uhum. Quando eu formei, eu ainda não tinha tantos pacientes. Mas eu tive uma paciente em específico que apareceu com uma demanda assim. E aí, tratamos a demanda, tivemos um ótimo resultado. E aí, simplesmente, todas as pessoas que ela conhecia começaram a pipocar no meu atendimento. Por quê? Eram pessoas de demandas parecidas. E eram amigas dessa pessoa. E aí, viram o resultado dela, viram a mudança dela, elas falaram, o que aconteceu? E aí, ela falou de mim. E eu percebi que isso aumentou muito. Ela chamou essas pessoas e eu percebi que, entre elas, a demanda era muito parecida. Que legal. Assim, Marcela, quais seriam os sinais principais, assim, de uma mulher que precisa trabalhar a autoestima? Existem muitos sinais que são bastante claros de que ela não está bem. Então, por exemplo, a comparação com os outros, o perfeccionismo, às vezes uma procrastinação, que ela não sabe explicar o que é, que muitas vezes tem a ver com perfeccionismo, né? Aquela pessoa que exige muito de si, entrar em relacionamentos abusivos, não só amorosos, mas também relacionamentos abusivos de amizade, e ter uma dificuldade em falar não, ter uma dificuldade em impor limites, às vezes sacrificar demais porque não sabe se priorizar. Esse é um dos principais sinais. Que interessante. E você poderia, assim, compartilhar uma estratégia simples aqui agora para mulheres que podem, assim, aplicar no seu dia a dia? Qual é uma dica, assim, rápida que já pode iniciar? Olha, eu acho que a primeira coisa que a mulher tem que fazer é observar os seus pensamentos. Isso é a primeira tarefa que eu mando para todos os meus pacientes em qualquer ocasião, que é a observação de pensamentos. Então, se durante o dia você sente uma angústia, anote a situação e anote o pensamento que veio na sua cabeça. Porque aí, e faça isso durante uma semana. Depois você observa os padrões. Observa que no dia 1 você sentiu angústia porque você, sei lá, queimou o arroz.
Aí no dia 2 você sente angústia porque você não conseguiu, sei lá, executar uma tarefa que você desejava que fosse perfeita, sabe? Percebe onde estão esses padrões que você vai entender o que te faz sentir tanta angústia, o que te faz não dormir bem. Acontece demais, né? Quando a gente vai dormir, os problemas começam a vir na cabeça. Você não tirou um tempo para pensar, você simplesmente quis ignorar aquela sensação desconfortável. Mas aquilo volta, né? Quando você for dormir, já que os seus pensamentos estão inquietantes, você tentar colocar eles de lado e pensar em coisas relaxantes. Pensar em coisas que te fazem bem, pensar em coisas que te fazem feliz. Então pensar assim, nossa, a semana tá puxada, no final de semana eu vou fazer tal coisa, eu vou no parque, eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Tentar pensar em coisas mais relaxantes até você pegar no sono. Porque se você pensa em problema, você vai ficar com ansiedade, o coração começa a acelerar. Essas técnicas que a Marcela passou aqui, acredito que vai ajudar muita gente, viu, Marcela? Olha só, vamos agora para um rápido intervalo e na volta eu e a Marcela a gente vai fazer uma análise sobre essa série que tem gerado muito bafafá aí nas redes sociais, que é a série Adolescência, que retrata um pouco aí sobre essa pressão psicológica que os adolescentes sofrem, principalmente através de redes sociais. Mas agora não, daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta e hoje no quadro Profissões estamos falando sobre a profissão da psicologia, uma das principais, essenciais para manter a sociedade em dia, principalmente em se organizar os pensamentos, né, conseguir manter a sua rotina diária. Nós já falamos aqui sobre a profissão da Marcela, sobre a trajetória dela e especializações. E agora a gente vai falar sobre um tema bem polêmico, que é falar um pouco, né, sobre um tema que tem sido colocado hoje em séries e filmes, inclusive uma série, a série Adolescência, que gerou um grande debate ao retratar expressões que podem afetar os jovens, levando a comportamento extremo, que é o que retrata ali na série, né? E, Marcela, a série Adolescência, não sei se você conhece, assistiu, imagino que sim, né? Ela traz, assim, toda a influência de redes sociais no comportamento dos jovens. E são jovens de 13 anos, né, em uma escola, e aí entende-se ali naquele momento, você anteriormente falou que a dificuldade, um desafio que você tem entre adultos e adolescentes, talvez seja a linguagem, né, uma delas. E ali na série retrata essa comunicação entre a dificuldade que os adultos têm em entender a linguagem daqueles jovens, principalmente através das redes sociais, né? Sim. Essa foi uma das coisas que eu achei mais interessante na série, porque os xingamentos eram por emojis. Sim. E o policial não entendeu, né? Precisou de um adolescente explicar para ele o que estava acontecendo. E sim, né? As redes sociais, é interessante que existe todo um estudo de como é vantajoso para as redes sociais propagarem conteúdos radicais. Então, nós estamos vendo um aumento da radicalização justamente por isso, porque esses conteúdos são jogados de forma muito fácil. E como nós falamos anteriormente que o adolescente ele não tem regulação emocional, o senso crítico também ele não é tão apurado como o nosso. E mesmo assim tem adultos que ainda caem nessa radicalização, né? Marcela, ali na série é possível a gente enxergar que isso interfere diretamente no comportamento, até na autoestima deles, né? Sim. Geralmente, quando eu trabalhei mais com adolescentes, eu percebi que havia muita ideação suicida. E isso tem muito a ver com o fato das redes sociais propagarem imagens que não existem, propagarem corpos que são muito difíceis de chegar, e os adolescentes se sentem totalmente abalados. Tem essa questão da autoestima. E o menino da série, ele até fala que ele é feio. Sim. Você lembra dessa parte? Sim. Ele fala com a psicóloga que ele é feio, que nenhuma mulher vai ter interesse por ele. Ele tem só 13 anos. Sim. 13 anos. O que um adolescente de 13 feio, anos, né, tem que se preocupar com isso nesse momento, sim, né? Sim, ele não é feio, ele é uma criança normal. Ele está em fase ainda de construção do homem adulto que ele vai se tornar, né? Sim. E uma coisa que me chamou a atenção ali também, na série,
foi a questão colocada do comportamento dele em relação à família dele, que é uma família tradicional. Pai, mãe, irmã, irmão, então é uma família tradicional. Aparentemente, uma família muito bem estruturada, né? Aparentemente, é o que muito acontece, né? Então, a criança, adolescente no caso ali, que foi afetado pelo bullying sofrido ali em redes sociais, através de emojis. Inclusive, tem um momento que o filho do policial, para quem não assistiu, gente, está numa série tá na Netflix, vocês podem acompanhar lá. É um lançamento, é muito importante e interessante, principalmente os pais assistirem, e adolescentes também. O policial, que é pai também de adolescente na escola, que ele é alertado pelo filho, quando ele diz, ele sofreu bullying através das redes sociais. Aí ele fala o significado dos corações. Laranja, o verde, sabe o que significa o coração verde, o laranja? E o pai dele... Pois é, e assim, é interessante ver como que eles se comunicam, porque é diferente, né, de como a gente geralmente se comunica. E eu achei engraçado também, porque eu comecei a entender por que alguns adolescentes não postam no feed. Eles geralmente têm uma foto meio apagada no perfil, no Instagram, sim, e no feed não tem nada. E eu fiquei pensando, nossa, será que pode ser para evitar esse tipo de bullying através dos emojis, ou através dos comentários? Realmente, se você olhar o perfil de adolescentes, a maioria é assim. E, assim, muitos especialistas defendem limitar esse acesso de adolescentes a certas plataformas. Será que isso resolve, ajuda? Assim, na verdade, elas já são limitadas para 18 anos, né? A criança, ela não deveria estar lá. E essa questão dos pais, eu deixei de falar antes, né? Mas é interessante que a série tirou aquele álibi de família desestruturada, por isso que ele é assim. Não, eles mostraram a radicalização, o acesso às redes sociais pode deixar qualquer família suscetível a isso. Então tem que estar atento. É muito interessante que, às vezes, toda vez que eu atendo adolescente, eu chamo os pais também para o processo terapêutico, falo com eles, e uma coisa que eu sempre falo é para os pais terem interesse pelos seus filhos. Porque às vezes eles falam, não, ele entra no quarto, eu não sei o que ele faz. Tem que saber o que ele faz. O que ele assiste, o que ele gosta, que música ele escuta. Pelo menos saber, ter interesse em ouvir, ter interesse em descobrir o porquê que ele gosta de tal coisa. E para quem já percebe sinais de alerta, qual seria o seu primeiro passo para ajudar o adolescente a lidar melhor com essas questões, essas influências de bullying, de rede social? Assim, agora que nós temos psicólogos nas escolas, é muito legal como que eles abordam isso. Então, eles sempre fazem a roda de conversa, que para mim é uma coisa ótima. Já conscientiza, já educa os próprios adolescentes e também chamam os pais para participar, né? Mas como eu tinha te falado, é muito interessante o pai ter interesse em saber o que o filho gosta. Porque por mais que o adolescente ele tenha seus momentos de rebeldia, o comportamento dele vai mudar mesmo, vai ter momento que ele está mais estressado, vai ter momento que ele está mais tranquilo, mas a maioria deles quer que o pai participe. Isso é importante. Esse bate-papo tá tão legal, nem queria que acabasse. Eu queria poder ficar falando aqui com a Marcela horas e horas, que são tantos temas, né? Sim. E é importante lembrar que esse assunto aqui é mais para conhecimento, né? Não é importante. É importante você buscar um profissional, se você identificou algo que a Marcela falou, ficar de achismo, ou pesquisar em redes sociais, procurar lá no YouTube. Não faça isso, procure um profissional. Né? Isso é importante, né, Marcela? Sim, sem contar que, por mais que o pai tenha que ter interesse, às vezes o adolescente ele não vai se sentir confortável para falar tudo. E é nesse momento que um profissional ajuda bastante. Importante, gente. Então as dicas estão aí. Esse foi o nosso quadro Profissões de hoje. Marcela, muito obrigada pela participação. Eu foi um prazer participar. Te ter aqui, esclarecendo tantos temas importantes. Eu queria falar muito mais, mas infelizmente o tempo é curto. E se você perdeu essa entrevista e quer assistir ela completa, acesse esse canal que está aqui, gazetamachineira.com.br. Lá você confere a entrevista completa e muito mais. Eu fico por aqui e nos encontramos no próximo quadro Profissões. E assim encerramos o nosso quadro Profissões de hoje. Agradecemos muito a Marcela Andrade
por compartilhar suas experiências conosco. Chegamos agora ao fim de mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. Agradecemos pela sua companhia e pela audiência. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no norte de Minas e muito mais. E para você ficar mais informado, basta acessar o nosso portal gazetanortemineira.com.br. Nos vemos amanhã, no mesmo horário, às 18 horas. Até lá! Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maxmin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.